Boa noite a todos vocês. Nós vamos dar início à sessão de número 173 do nosso Congresso Acadêmico da Unifesp 2020. Essa sessão terá como tema central a ciência no desenvolvimento da vacina contra o Covid-19. Meu nome é Lia Rita Azeredo Bittencourt, eu sou docente associada do Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e atualmente estou como pró-reitora de pós-graduação em pesquisa da Unifesp. Gostaria de agradecer o honroso convite de moderar essa sessão e dizer que nós já estamos no penúltimo dia do nosso congresso e é um congresso que já está deixando saudade, devido à excelência de como ele está sendo conduzido. Estamos com 25 mil pessoas inscritas, trocando conhecimento de todas as áreas, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer o meu agradecimento público a toda a comissão organizadora do Congresso, representada pela nossa presidente, a professora Gabriela Brelas. Gostaria de agradecer a nossa equipe de superintendência em informática, representada pela nossa superintendente Lidiane Cristina. Gostaria de agradecer o nosso departamento de comunicação institucional, na pessoa do professor Walter Teixeira de Lima Júnior, a nossa reitoria e a toda a comunidade da Unifesp. Essa sessão que nós vamos ouvir trata de um dos temas que eu considero atualmente um dos mais cobiçados sobre a pandemia Covid-19. Por quê? É o desafio de descobrirmos uma imunização para essa doença. Encontrar uma vacina segura e efetiva é o ideal, né? Seria o ideal. Mas eu considero que, nesse momento, se a gente conseguir encontrar uma vacina segura, já teríamos dado alcançado um grande avanço. Porque a gente sabe que efetividade de 100% é uma utopia. E para uma doença tão avassaladora como essa, a Covid-19, qualquer efetividade já nos traria um grande alívio para a humanidade. É uma doença que tem um alcance de pandemia, que tem um acometimento de uma pandemia, não existe um tratamento. Sabemos que recentemente um estudo que provou que só o isolamento social teria uma forma de frear essa doença. Então, eu acredito que se a gente alcançar uma vacina, uma imunização, nós vamos mudar a história natural dessa doença. Mas vou deixar de falar e vamos chamar os experts para compor essa mesa. Então, eu gostaria de convidar a professora Daniela Santoro, a professora Lili Wex, o professor Ricardo Dias, o professor Ésper Calas e a professora Soraya Esmail. Então, nós vamos dar início com a professora Daniela Santoro, que vai nos falar sobre a vacina contra o Covid, um panorama mundial, uma oportunidade brasileira. A professora Daniela Santoro é professora associada do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e é também chefe da disciplina de Imunologia da referida instituição. Obrigada, Daniela. Aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Acho que está todo mundo vendo. Todo mundo vendo a minha tela? Sim, ótimo. Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e também agradecer o convite da comissão desse congresso incrível que está acontecendo na Unifesp, em especial a Gabriela. Agradecer também a Ana da TI, que deu todo o suporte para a gente, para que conseguíssemos chegar aqui hoje e fazer essa apresentação para vocês. Então, é um prazer e uma honra estar aqui hoje
falando um pouco sobre o panorama mundial do desenvolvimento de vacinas para a Covid e falar um pouco também sobre o que nós estamos fazendo. Vocês devem estar reparando que eu estou um pouco fora da órbita da Terra, justamente para visualizar melhor e passar para vocês melhor essa imagem, esse panorama, né, das vacinas para a Covid. Então, vamos lá. Uma vez que hoje existem aproximadamente 13 milhões de indivíduos infectados pelo SARS-CoV no mundo e as complicações pelo Covid já levaram a óbito aproximadamente 585 mil pessoas, uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz e que não sai da nossa cabeça, né? Será que é possível realmente uma vacina eficaz contra a Covid-19? Então, eu vou começar citando para vocês 5 razões que eu acho que dá para a gente ser bastante otimista, né? Ter aquela sensação do famoso copo cheio, tá? Que sim, é possível ter uma vacina eficaz contra a Covid-19. Então, existem hoje mais de 160 candidatos vacinais em desenvolvimento, e isso aconteceu 6 meses somente após a identificação do vírus. Fato esse que nunca foi visto antes pela ciência. Além disso, vários candidatos eles já estão em diferentes etapas de testes, né? Tanto pré-clínicos em animais, quanto clínicos em humanos. Isso é muito bom, porque, na verdade, não nos deixa na dependência de um único candidato. Além disso, existem modelos animais já disponíveis que permitem avaliar se essas vacinas realmente funcionam. As epidemias que ocorreram anteriormente com outros coronavírus, como SARS-CoV e MERS, geraram um conhecimento e um aprendizado científico que foi muito importante. Isso fez com que muito tempo fosse economizado, né, para desenvolver essas vacinas. Hoje em dia, a gente já tem resultados bastante promissores de ensaios clínicos de fase 1 e fase 2, que são os ensaios clínicos iniciais para se avaliar uma vacina. E alguns candidatos já, inclusive, progrediram para a fase 2, que é a última fase de desenvolvimento de uma vacina, que avalia realmente a eficácia dela, né? Se realmente ela funciona. E alguns desses ensaios de fase 3 já estão com resultados parciais previstos para o final desse ano. Então, isso deixa a comunidade científica bastante otimista. Então, dito isso, para vocês terem uma ideia, né, do panorama mundial, hoje existem em ensaios pré-clínicos mais ou menos 139 candidatos vacinais em testes. E quando eu digo teste pré-clínico, eu quero dizer que esses candidatos vacinais estão sendo testados, por exemplo, em animais como camundongos e primatas não humanos. Existem também 15 candidatos ou 15 vacinas em ensaio clínico de fase 1, né, que é a primeira etapa de ensaio clínico, que avalia no número de voluntários o esquema de doses, avalia a segurança dessa vacina e avalia a resposta imune. Existem 11 candidatos já em fase 2, que avalia a segurança e a resposta imune, mas em um maior número de voluntários. E já existem 4 vacinas em fase 3 de avaliação. E o que seria essa fase 3? Como eu disse anteriormente, é a última fase de desenvolvimento de testes de uma vacina. Então, nessa fase, se avalia a eficácia da vacina, ou seja, se ela realmente
é capaz de proteger contra a doença, no caso a Covid-19. Esse ensaio ele é realizado, feito com milhares de voluntários. Então, só para vocês terem uma ideia, esse mapa aqui, ele mostra a distribuição, né, geográfica dos diferentes ensaios clínicos que estão sendo desenvolvidos no mundo, ensaios de fase 1 e fase 2. E aqui no Brasil, felizmente, nós temos 2 ensaios clínicos de fase 3 sendo desenvolvidos, um com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e sendo testada aqui na Unifesp, e a professora Lili vai contar um pouco em mais detalhes sobre essa história. E a outra vacina foi desenvolvida por uma empresa chinesa, a Sinovac, que está sendo testada no Instituto Butantan, que o professor Esper também vai explicar em mais detalhes para vocês. Mas para a gente desenvolver uma vacina, a gente precisa inicialmente conhecer como o vírus infecta uma célula e a resposta imune que é induzida. No caso do SARS-CoV, ele tem na sua superfície uma proteína chamada proteína S, que é a proteína spike ou espícula, né, em português, que é inclusive a proteína que dá a estrutura, a forma de coroa do vírus. Então, o vírus ele usa essa proteína spike que se liga a um receptor na célula-alvo, que é um receptor, que é uma molécula chamada ACE2 ou ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina, que é expressa por uma miríade de células, por exemplo, células pulmonares, células do coração, do intestino, dos rins. Então, o que acontece é que essa proteína spike se liga a esse receptor ECA2, tá? E esse vírus ele é internalizado na célula-alvo. Uma vez dentro da célula-alvo, o vírus vai utilizar a maquinaria da célula e o seu material genético, que é um RNA, ele vai ser traduzido e vai ser gerado proteínas, e isso vai produzir milhares de cópias desse vírus, de novos vírus, dentro dessa célula. Essa célula, então, contendo vários vírus, ela vira uma fábrica de vírus, né? Na verdade, esse vírus vai levar essa célula, que é um reservatório, à morte. E nesse ínterim, o que acontece é a resposta imune. E como que acontece essa resposta imune? As células apresentadoras de antígeno, por exemplo, como o próprio nome sugere, elas apresentam porções do vírus às células do sistema imune conhecidas como linfócitos T CD4 ou linfócitos T helper. Esses linfócitos T CD4 helper, eles auxiliam os linfócitos B a produzirem anticorpos específicos contra o coronavírus. Ao mesmo tempo, esses linfócitos TCD4 helper, eles auxiliam os linfócitos TCD8 citotóxicos, que são capazes de destruir as outras células que estejam infectadas pelo coronavírus. Então, isso tudo culmina com a geração de linfócitos B e T de memória, que geram uma imunidade. Então, nós temos exemplos de vacinas conhecidas, extremamente eficazes, que induzem esse tipo de resposta imune, como, por exemplo, a vacina da febre amarela. Então, como eu falei para vocês, diversos testes estão sendo feitos com várias vacinas, e essas vacinas utilizam diversas abordagens para fazer uma vacina contra o coronavírus. E eu vou explicar rapidamente quais são essas abordagens, essas estratégias. Então, nós temos as vacinas virais, que utilizam o próprio vírus, o SARS-CoV-2, que pode estar atenuado ou inativado. Para atenuar o vírus,
ele tem que sofrer sucessivas diversas passagens em animais ou cultura de células, até que ele sofra mutações suficientes que vão reduzir a capacidade desse vírus de causar doença, ou então esse vírus vai ser manipulado geneticamente para ser atenuado. Já no caso do vírus inativado, ele pode ser inativado de diversas formas. Por exemplo, após um tratamento químico, com formaldeído ou outros compostos. Ele pode ser inativado pelo calor ou por radiação. Esse é o caso, por exemplo, da vacina chinesa feita pela empresa Sinovac, que o professor Esper vai explicar mais detalhadamente para vocês. E também existem outras empresas utilizando esse mesmo tipo de estratégia. Uma outra abordagem é utilizar vacinas de vetores virais. E o que é isso? São vacinas que utilizam outros vírus, como, por exemplo, o adenovírus ou o vírus do sarampo, que são geneticamente modificados para produzirem proteínas do SARS-CoV no indivíduo que é vacinado, tá? Nesse caso, esses vírus podem ser replicativos, como é o caso do vírus do sarampo, ou não replicativos, como é o caso do adenovírus. A maioria das vacinas que estão em testes e utilizam essa plataforma, codificam a proteína spike, que é aquela que eu falei para vocês que se liga justamente no receptor ECA2. O uso do adenovírus, por exemplo, foi a estratégia escolhida pela Universidade de Oxford. Então, a professora Lili vai falar para vocês que essa vacina ela é composta por um adenovírus de chimpanzé, tá? Que foi modificado para codificar a proteína spike do SARS-CoV-2. E existem também outras empresas utilizando esse tipo de estratégia. Existem também as vacinas compostas de ácidos nucleicos, e essas vacinas fazem uso de instruções genéticas na forma de DNA ou RNA, que ao serem administradas, produzem as proteínas do SARS-CoV-2. Essas vacinas também, na sua maioria, utilizam tanto DNA ou RNA, mas que codificam a proteína spike. Então, como exemplo, nós temos aqui ensaios clínicos da empresa chamada Inovio, que está desenvolvendo uma vacina de DNA que codifica a proteína spike do SARS-CoV-2. E um outro exemplo é a empresa Moderna, que ficou bastante famosa na mídia, né? Acho que bastante gente ouviu aí nos jornais, que utiliza um RNA que também codifica essa proteína spike do SARS-CoV-2. Existem também plataformas vacinais que se baseiam em proteínas puras ou fragmentos de proteínas da superfície do SARS-CoV. Então, nesse caso, pode ser administrada a própria proteína spike do SARS-CoV-2 ou pedaços dessa proteína spike. Um exemplo disso é a região chamada RBD, que é a região de domínio de ligação ao receptor ECA2. Então, essa região está contida na proteína spike, mas é ela que é responsável pela ligação com o receptor ECA2. Tá? Então, também várias empresas estão utilizando esse tipo de estratégia. Essa Novavax, eu acho que semana passada, mais ou menos, recebeu mais de 1 bilhão do governo americano para fazer essa vacina. Mas uma característica importante é que elas necessitam que seja adicionada na formulação adjuvantes, que são substâncias utilizadas para aumentar a resposta imune. E, por último, existem as chamadas VLPs, ou Virus-like Particles, que em português seria partículas semelhantes a vírus.
em que se utilizam essas proteínas da superfície do vírus, mas que não têm o material genético do vírus, tá? Um exemplo de uma vacina que já é licenciada e que utiliza essa plataforma é a vacina do HPV, por exemplo, que a gente sabe que já é bastante utilizada. Então, o nosso grupo, na verdade, sabia que essas vacinas, utilizando a proteína spike pelas diferentes plataformas, adenovírus, proteína recombinante, DNA, o RNA, elas já estavam em etapas bastante avançadas lá fora, né? E então, nós pensamos em uma outra estratégia para desenvolver uma vacina contra a Covid. Então, a nossa proposta foi que a gente tinha que estudar com mais detalhe a resposta imune e realmente escolher regiões do vírus SARS-CoV, tá? Que a gente achasse importante para induzir tanto uma resposta de linfócitos B para produzir anticorpos, quanto uma resposta de linfócitos T, CD4 e de linfócitos T, CD8 citotóxicos. Então, para isso, o que a gente está fazendo? Né? Nós coletamos sangue de 220 pacientes convalescentes de Covid-19, separamos o soro desse sangue desses pacientes. Uma vez feito isso, nós estamos usando em chips, tá? Contendo diferentes regiões da spike para justamente... Só para avisar que seu tempo está acabando, tá, querida? Tá bom, estou acabando também. Então, estamos utilizando esse soro para colocar nesses chips que tem diferentes pedaços da spike, e aí a gente mapear as regiões da spike que realmente são importantes. Ao mesmo tempo, nós separamos células mononucleares do sangue periférico desses indivíduos, e nesse ínterim, nós fizemos predição in silico, ou seja, utilizando programas de computador, para determinar quais as regiões do SARS-CoV-2 que teriam a capacidade de ser reconhecidos por linfócitos TCD4 e CD8. Deixa eu tirar a carinha de todo mundo aqui, não consigo. De serem reconhecidos por linfócitos TCD4 e CD8, e a partir disso, nós sintetizamos esses pedaços, esses peptídeos, e a gente está estudando a resposta imune nos linfócitos T desses pacientes convalescentes, por diversos ensaios, ELISpot, citometria de fluxo, mostrando então que a nossa estratégia geral é selecionar epítopos ou regiões, essas regiões que a gente chama de epítopos, do vírus que são capazes de induzir resposta de linfócito T, CD4, CD8 e resposta de linfócitos B. Então, feito isso... Opa, não está passando aqui. A gente vai produzir as vacinas contendo esses epítopos de linfócitos T e de linfócitos B em diferentes plataformas, como aquelas partículas semelhantes a vírus que eu falei para vocês, vacinas de DNA ou RNA, e em seguida fazer uma avaliação pré-clínica em camundongos convencionais e principalmente em camundongos que são transgênicos para aquele receptor do SARS-CoV que eu falei para vocês, que é a ECA2. E aí a gente consegue avaliar a resposta imune induzida e principalmente avaliar se os nossos candidatos vacinais são capazes de induzir proteção ou evitar a doença nesses animais transgênicos. Isso tudo dando certo, nós pretendemos iniciar um ensaio clínico de fase 1, que foi aquele que eu falei para vocês, com o menor número de voluntários, mas que a gente consegue avaliar a segurança, o número de doses e a resposta imunológica. Então, essa é a nossa proposta de vacina brasileira, e eu gostaria de agradecer a todos aqueles
aquelas pessoas que estão participando diretamente desse projeto. Então, aqui na Unifesp, as pessoas do meu laboratório de vacinas experimentais, no INCOL, o professor Jorge Calil, Décio Cunha Neto, a Kate, na USP, a professora Silvia Boscardin, o Edson Durigon e o Paulo Zanotto, e alguns colaboradores nacionais e internacionais que estão contribuindo também. Só para finalizar, como já foi comentado em algumas sessões do Congresso, é um projeto de extensão da Unifesp, que foi idealizado pela professora Mônica Andersen, o gibi da Dona Ciência, existem vários gibis, mas a gente fez um especialmente sobre coronavírus para criança. Então, quem tiver interesse, aqui está o endereço para poder ter acesso ao gibi da Dona Ciência. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e estou à disposição para as perguntas. Obrigada. Obrigada, Dani. Nós vamos deixar as perguntas para o final. E já gostaria de agradecer também a professora Marimélia Porcinato, que é a coordenadora de pesquisa da Pró-Reitoria, que está moderando essa mesa junto comigo, coletando as perguntas no outro site. Então, vamos dar sequência. Eu gostaria de chamar a professora Lili Weckes para falar sobre o estudo da vacina de Oxford para a Covid-19. A professora Lili é professora associada e livre-docente da disciplina de Infectologia Pediátrica do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo, membro da Comissão Permanente de Assessoramento e Imunização da Secretaria do Estado de São Paulo e também do Ministério da Saúde, do Comitê do Ministério da Saúde. A professora Lili também nos honra muito porque ela é coordenadora do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Universidade Federal de São Paulo, o CRI. Obrigada, professora Lili. Muito obrigada. Primeiro, parabéns, Daniela. Aprendi demais com a sua aula. Eu acho que é realmente a ciência trabalhando para a gente achar uma vacina para o Covid-19. Realmente, parabéns. Muito bom. Eu vou falar alguma coisa agora a respeito da vacina Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. Como a Daniela falou, esses números mudam todos os dias. Aqui é um dado da Organização Mundial da Saúde de 14 de julho. Nós já temos 163 vacinas candidatas, 23 em fase clínica e 140 em fase pré-clínica. Das vacinas que estão, das 23 que estão na fase clínica, de avaliação clínica, nós temos, em primeiro lugar, a vacina da Universidade de Oxford, em parceria agora representada pela AstraZeneca, que é baseado, tem como plataforma o vetor viral não replicante, né? Então, usa um vetor viral não replicante contra a SARS-CoV-2. Nós também temos uma outra vacina, que é a vacina do laboratório Sinovac chinesa. É uma vacina inativada, como a Dani explicou, e depois nós vamos ouvir o Dr. Esper, os detalhes da vacina, também contra a SARS-CoV-2. Essas duas vacinas estão na fase 3, a Sinovac passou para a fase 1 e 2, está agora na fase 3, que vai começar agora com o Instituto Butantan, e a de Universidade de Oxford já passou pelas fases, passou fase 1 e 2, está em 2 e 3, e agora a fase 3, com número maior de voluntários, e esta fase 3, então, está sendo desenvolvida em parceria com a Unifesp, um pedaço desse estudo. Também, aqui só para lembrar, a estrutura do coronavírus e a proteína spike, onde quase todas as vacinas vão se concentrar
para ser o alvo da formação de anticorpos da proteína spike. Então, de todas as plataformas, vacinas atenuadas, inativadas, com RNA, DNA ou subunitárias, que geralmente precisam de um adjuvante, a vacina de Oxford utiliza, então, a plataforma com vetor viral. Então, como é isto? Vetor viral, você usa um vírus e para carregar o que interessa, o seu antígeno para a vacina. Então, muitas já foram feitas baseadas nesse vetor viral. Entre os vírus utilizados, um dos vírus muito utilizados é o adenovírus humano, o adenovírus, que serve de vetor para desenvolvimento de várias vacinas aqui descritas. Mas o adenovírus humano, ele é muito ubíquo, então a infecção está por toda parte e muitas pessoas já têm anticorpos neutralizantes contra o adenovírus humano, 45%, 80%, dependendo de que população você considera. Se ao invés de adenovírus humano, que tem anticorpos neutralizantes, vai poder competir, neutralizar um pouco, diminuir a imunogenicidade, se a gente usar um adenovírus símil, né? O adenovírus símil, ela não causa doença no homem e poucas pessoas têm anticorpos contra adenovírus símil. Então, o adenovírus símil poderia ser um adenovírus pouco mais interessante, então, como vetor viral. Então, qual foi a ideia da vacina de Universidade de Oxford? Usar como plataforma, como a base, um adenovírus símil, adenovírus de chimpanzé, modificado geneticamente, você tira o gene E, de tal forma que ela se torna não replicante, né? Então, ele leva o antígeno, mas ele não replica no organismo. Então, e é um adenovírus muito estável. Então, junto com esse adenovírus geneticamente modificado, para não ser replicante, eu acrescento o gene que vai codificar as proteínas da espícula do spike. Então, o adenovírus mais o gene, então ele é levado como uma forma de uma vacina para o organismo e vai induzir a formação de anticorpos e neutralizar, impedir a entrada, então, do coronavírus para dentro da célula. Os coronavírus são relativamente recentes no seu conhecimento, a partir da década de 60, e das 7 cepas que nós conhecemos, a gente já conhecia 2, que eram o SARS, né, SARS-CoV e o MERS. Então, e nós aprendemos com SARS e com MERS, e vacinas foram desenvolvidas, estavam sendo desenvolvidas para SARS e MERS. E aí surgiu, em dezembro do ano passado, um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, porque ele é muito semelhante ao primeiro SARS. Então, ganhou o nome de SARS-CoV-2. Então, para o desenvolvimento de vacinas para o SARS-CoV-2, muito se aprendeu antes com seus antecessores, o SARS e o MERS. E isto facilitou mais a produção de vacinas. Assim, os estudos pré-clínicos realizados em animais como camundongos, primatas não humanos, furões e porcos, muitos estudos foram realizados para o MERS, utilizando a plataforma de adenovírus símil, né? Então, os estudos pré-clínicos com MERS e com agora o Covid-19, em estudos pré-clínicos em animais, mostraram que a vacina, ela mostrou eficácia em furões e primatas não humanos. Um exemplo bastante conhecido é aquele primata vacinado e depois você estimula ele, quer dizer, você faz um desafio com o coronavírus, encharca ele de coronavírus e não fez pneumonia, protegeu contra pneumonias. Então, não fez pneumonia. Estudos de biodistribuição, então, você aplica a vacina
você encontra o adenovírus no local da vacina, perto, no local onde é vacinado, no máximo até um gânglio adjacente, e depois não se encontra mais o adenovírus em qualquer lugar do corpo. Então, isto quer dizer que a vacina, ela não dissemina no organismo. Isso é um dado positivo, porque isto supõe, né, indica que talvez a vacina possa ser usada em imunocomprometidos, por exemplo, né? E também passou por todos os testes de toxicidade, mostrando a sua... passou pelos testes de toxicidade. Então, depois dos estudos pré-clínicos, então, a vacina chamada Shadox, né, ela se baseou em estudos clínicos da MERS, Shadox-MERS, né, que foi realizado em mais de 300 voluntários, sem eventos adversos graves, e agora, então, com a mesma plataforma do adenovírus símil, fazendo para o COVID-19, foram realizados estudos de fase 1 e 2, estudos de fase 2B e 3, todos realizados no Reino Unido. Os estudos de fase 3, nós vamos ver que começaram agora, recentemente. Aliás, toda a história do desenvolvimento da vacina para COVID-19, ela é muito recente. Então, os estudos em humanos começaram agora em abril deste ano, em voluntários de 18 a 55 anos, cerca de 1.000 voluntários, alguns no grupo de 2 doses, outros em 1 dose, e esses voluntários receberam, então, vacinas em 2 grupos, né? Um recebendo a vacina candidata e outro a vacina meningo ACWY. E eles estão sendo seguidos. A fase 2 e 3 já ocorre uma expansão da faixa etária, onde você começa a aplicar a vacina em outros grupos etários, não só de 18 a 55, mas acima de 55, que é uma população de risco para complicações da infecção por coronavírus. Então, de 56 a 69 e acima de 70 anos. Também está sendo realizado um estudo em crianças de 5 a 12 anos de idade. Fazendo estas fases, agora, se passa para a fase 3, onde são necessários um número bem maior de voluntários para avaliar principalmente a eficácia da vacina. Então, foi daí que, precisando sair de Oxford, do Reino Unido, a vacina chegou para o Brasil no começo. Na verdade, a conversa já vinha em maio deste ano. Em 2 de junho, ela foi aprovada pela Anvisa. Por que o Brasil foi escolhido para isto? Por que se pensou no Brasil? Porque o Brasil é um país com tradição na área de vacinação. Então, é um país produtor de vacina, com um excelente programa de imunização, centro de excelência em vacinas, e o Brasil experimenta hoje uma curva ascendente de infecção por Covid-19, SARS-CoV, e com uma circulação sustentada do vírus. Então, para estudos de eficácia, você precisa fazê-lo num ambiente onde tenha muita circulação do vírus. Então, por esse motivo, veio para o Brasil, e entre os estados brasileiros, São Paulo, primeiro lugar, seguida de Rio de Janeiro. Então, assim, veio a vacina para o Brasil. No seu plano de desenvolvimento global, se espera incluir cerca de 50.000 participantes no mundo todo para esse estudo de fase 3, e 5.000 serão aqui do Brasil, né? Divididos entre São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, mais recente, tá? Sendo São Paulo, Unifesp, o centro coordenador. Então, os estudos já iniciaram, nós já recrutamos mais de 1.000 voluntários e vacinamos também bastante. E os estudos de fase 3, além do Brasil, ocorrerão na África do Sul, como vocês vão ver aqui, já
a infecção começando na África do Sul, em expansão, talvez um outro país da África. Nos Estados Unidos, se espera incluir cerca de 30 mil sujeitos aqui, em algum país da Ásia, totalizando 50 mil participantes para esta fase 3. Então, o estudo chegou no Brasil como estudo controlado randomizado de fase 3 para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade da vacina Chadox Covid-19 não replicante. Então, é um estudo randomizado, né, 2 grupos, e para determinar principalmente a eficácia, além de segurança e imunogenicidade. Quais são os seus critérios de inclusão? Estamos aqui admitindo, então, adultos entre 18 a 55 anos de idade, profissionais da área de saúde. Então, profissionais de saúde que são os que mais se infectam, se expõem ao vírus. E, além de profissionais de saúde, adultos com alto risco de exposição ao coronavírus. Por exemplo, motorista de ambulância, motorista de ônibus, coletivos, cobrador, e toda a equipe de apoio em hospitais, pessoas da área de limpeza, higienização, segurança, etc., todos que realmente tenham exposição aumentada ao coronavírus, né? Então, a coisa primeira é o risco de exposição aumentada. E precisa comparecer a todas as visitas do centro para acompanhamento. Então, nós procuramos não incluir aquelas pessoas que com conhecimento de um estudo clínico, ela vem apenas com o intuito de receber a vacina, né? Então, pessoas... Mas... Só para falar do tempo, tá, querida? Ótimo, ótimo. Pessoas que realmente queiram fazer parte. Não estar grávida e ter sorologia negativa para o SARS-CoV, que é o primeiro exame que fazemos, tá? E, como é um estudo randomizado, um grupo vai receber a vacina controle e o outro grupo a vacina meningo-ACWY. Se a vacina controle se mostrar muito eficaz, que compensa, que é uma vacina boa, então o grupo que recebeu a vacina controle meningo-ACWY também vai ser vacinado com a vacina Chadox. E assim nós fizemos uma unidade para realizar este estudo, né, adjacente ao CRI, com a participação de muitos acadêmicos também, nossos assistentes de pesquisa clínica e uma equipe grande para conduzir esse estudo. Então, o estudo foi aprovado pela Anvisa em começo de junho. Em final de junho já houve uma parceria da Oxford com a AstraZeneca, com a Fiocruz, para a produção da vacina, transferência de tecnologia e aquisição de milhões de doses para vacinar brasileiros. Isso apenas para finalizar, qual a importância de você trazer um estudo clínico para o seu país? Porque se ela se mostrar boa, eficaz, toda vacina, todo produto de estudo, ela primeiro tem que ser registrada no seu país de origem e depois no país que fez o estudo, tá? Então, este é só para mostrar como é importante você trazer um estudo que pode desencadear, então, uma consequência de produção da vacina e imunizar a nossa população. Então, era isto que eu tinha a falar sobre a vacina da Oxford, o estudo em parceria com a Unifesp. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, professora Lili, professora Daniela, pelas excelentes apresentações. E vamos dar sequência, porque o assunto realmente é muito interessante, né? Acredito que todos estejam curiosos e para dar tempo da gente responder algumas perguntas. Então, eu gostaria de convidar o professor Ricardo Dias para falar sobre a experiência da vacina para o HIV. O professor Ricardo Dias é professor associado e livre-docente, também diretor do Laboratório de Retrovirologia da Unifesp,
e membro do Conselho para Tratamento Antirretroviral de Adultos e Adolescentes do Ministério da Saúde. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vou mudar aqui um pouquinho, então, o objetivo principal, mas sem divergir muito, né? A gente vai falar de vacina de uma forma geral e depois falar do desafio que é uma vacina para HIV, né? Eu sempre costumo falar, né, que vacina é a arte imitando a vida, porque a vida faz com que a gente se livre da maior parte dos patógenos infecciosos. A vida é mais ou menos assim. Se a gente tiver uma infecção, sarampo, você acaba eliminando aquilo naturalmente e ficando imune, tendo uma defesa definitiva. A arte é você fazer o teu corpo acreditar que você foi exposto a alguma coisa que é o sarampo, mas não é, um pedacinho, alguma coisa atenuada, e o teu corpo vai reagir igual, né? A arte normalmente não é tão efetiva quanto a vida, eu vou mostrar isso para vocês. No contexto do HIV, vou falar um pouquinho sobre vacina preventiva e até vacina terapêutica. Só para a gente contextualizar isso melhor ainda, né? O círculo virtuoso da vacina. Você prepara um agente que é semelhante a um micro-organismo, expõe o sistema imune da pessoa. Esse sistema imune reconhece isso como ameaça, destrói essa ameaça e guarda essa informação. Ele registra esse conhecimento. Para que, na hora que você realmente for exposto a esse micro-organismo, o sistema imune possa destruir e impedir a doença. A eficácia boa de uma vacina, é aquilo que a gente espera, é entre 90% e 95%. Ela pode estar diminuída em algumas populações. Recém-nascidos, idosos, gente que tem alguma deficiência da imunidade. E aí, até para a gente melhorar isso daí, a gente usa aquilo que a gente chama de adjuvantes imunológicos, que é para deixar o composto vacinal um tempo maior junto do sistema imune ou até preparar o sistema imune. Você pode usar, por exemplo, algumas substâncias químicas e físicas, você pode usar interleucinas para ajudar a vacina a ficar mais eficaz. E aqui, olha, só para a gente entender, né, na hora que a gente está pensando no benefício de uma vacina, a gente quer imitar o que a gente chama de resposta imune adaptativa. Vou mostrar aqui qual seria a resposta imune adaptativa, por exemplo, ao vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2. Olha o que acontece. Isso serve para o HIV, isso serve para a maior parte dos vírus. O vírus entra na célula, ele interage com a superfície da célula, nesse caso ele entra por endocitose. Aí ele libera o ácido nucleico dele, um RNA, que vai no retículo sarcoplasmático, começa a perverter a maquinaria da célula, faz as proteínas, faz o seu próprio RNA e começa a produzir vírus. A célula começa a produzir vírus. Aí essa célula que produziu o vírus vai expor esse vírus a uma outra célula, chamada célula dendrítica. A célula dendrítica é o que a gente chama de apresentador profissional de antígeno. Como funciona isso? A célula dendrítica vai lá, capta esse vírus, corta, quebra, de acordo com o perfil genético do hospedeiro, do HLA do hospedeiro. E depois vai ensinar o chefe da imunidade sobre esse patógeno, ensina o CD4. O CD4, quando aprende, ele vai mandar mensagens e vai ensinar o linfócito B a produzir anticorpos. E o que a gente quer é que esses anticorpos sejam neutralizantes, que eles paralisem o vírus, por exemplo, ou o patógeno infeccioso. O CD4 também ensina o CD8, que vai lá e vai eliminar a célula que tem o vírus. Essa é a imunidade celular, essa é a imunidade humoral. É o que a gente esperaria de uma vacina, por exemplo. E a gente sabe que é muito difícil você erradicar uma doença infecciosa sem a ajuda de uma vacina. A gente não tem esse precedente. Olha o exemplo da sífilis. A sífilis, a gente tem 5 dias para transmitir. Não existe resistência do treponema à penicilina. E mesmo assim, a sífilis só aumenta. Então, é esse que seria o cenário para a gente poder controlar melhor uma doença.
A gente tem 2 tipos de vacina, como eu falei para vocês. Vocês têm aquela que tenta prevenir ou atenuar os efeitos de uma infecção, é a vacina profilática. E tem aquelas que a gente usa para tratar não só infecções agudas, infecções crônicas, mas também câncer, neoplasia. E aí a gente tem esse desafio enorme, que é, por exemplo, ter uma vacina protetora contra o HIV. Sabe por que é um desafio enorme? Pensa bem. Eu falei o exemplo do sarampo. Não tem ninguém até hoje que adquiriu o HIV e eliminou o HIV espontaneamente. Então, fazer uma vacina protetora é fazer com que a arte seja melhor que a vida. É muito difícil. E como é que foi essa história? Bom, as primeiras tentativas tentaram fazer com que os anticorpos neutralizantes prevenissem a infecção pelo HIV, porque a gente produz anticorpo neutralizante. A gente produz anticorpo neutralizante contra o HIV, só que o vírus escapa. Isso chama escape imune. Você seleciona um vírus diferente, mas você tem anticorpo neutralizante. E aí eles usavam pedacinhos do envelope do vírus para ter anticorpo neutralizante e não protegeu. Não protegeu porque a diversidade dos vírus é muito grande. Aí a ideia foi que talvez você pudesse ter uma imunidade celular, aquela que eu mostrei para vocês no desenho. E eles pegaram algumas proteínas do vírus, GAG-NEF-PO, tudo tem nome e sobrenome, e essas proteínas foram colocadas dentro de um vírus bonzinho, um adenovírus do tipo 5, e você entregou isso daí como uma vacina, o vírus ia infectar células, ia fazer com que a imunidade celular aparecesse, na perspectiva de que, se você pegasse o HIV, você iria controlar melhor essa infecção. Não deu certo também. As pessoas tiveram um nível de infecção, uma incidência igual da infecção para o HIV, e algumas pessoas até tiveram um risco maior de adquirir infecção, que eram justamente aquelas que já tinham alguma evidência de ter se infectado por esse vírus de resfriado comum, que é o adenovírus 5. Por isso que hoje em dia a gente, quando pensa num vírus bonzinho para entregar a vacina, a gente pensa num vírus diferente, vírus de macaco, etc. Agora, teve uma vacina que funcionou aparentemente. Ela foi feita na Tailândia. E aí eles usaram uma estratégia dupla. Eles usaram a imunidade humoral, pegaram pedacinhos do envelope, que faz com que produza o anticorpo, e a imunidade celular, aquelas proteínas que são sinalizadas na célula, o GAG-NEF-PO. E fizeram uma vacina, inclusive com o mesmo subtipo do vírus que circula na Tailândia. E ela protegeu. Na hora que você vê a incidência de infecções novas, você teve uma proteção, uma eficácia que foi de 31%. Uma segunda análise acharam que era até um pouquinho menor, mas era uma proteção. Não é uma proteção ótima, lembra? É 90% a 95% o nosso desejo. Então, os especialistas acharam que 31% não era suficiente para você ter uma vacina na rua. Bom, a gente tem que pensar também que os efeitos do HIV em algumas áreas é tão tremendo que qualquer proteção poderia ser válida, no sudeste da Ásia, na África. E a gente sabe também que se a gente tiver que impedir cadeia de transmissão de HIV, se a gente tiver que fazer prevenção, a gente vai ter que combinar uma vacina que talvez não tenha 100% de eficácia, 50%, 55%, com outras estratégias para diminuir a incidência da infecção. Tem várias outras. Mas, como essa vacina foi relativamente promissora, foi desenhada uma outra vacina, muito parecida para ser feita na África. Essa vacina tinha também pedacinhos do envelope do vírus e tinha também pedacinhos do centro do vírus, do GAG-NEF-PO. Ela foi feita com adjuvante e não funcionou. Esse resultado é bem recente. Isso aqui é a incidência da infecção entre homens na África, do braço com a vacina e do braço placebo. E entre mulheres também. Foi igual e a proteção não aconteceu. Olha que interessante, a vulnerabilidade da mulher. A incidência na África entre mulheres é maior do que do homem.
Bom, mas a gente tem as vacinas terapêuticas também, né? E as vacinas terapêuticas têm sido usadas até para tentar curar a infecção pelo HIV. Já foram usadas antes para tentar controlar a multiplicação do vírus, a replicação viral, e hoje em dia elas são usadas para melhorar a imunidade e eliminar aquelas células que têm o vírus e que às vezes estão latentes, aquelas células que têm o vírus que está quietinho, né? Como é que isso é feito? Por exemplo, você pode fazer uma vacina com DNA. Você pega de novo um vírus bonzinho e faz com que ele entregue DNA dentro da célula, e aí o CD4 vai aprender sobre esse vírus e vai ensinar o CD8, e o CD8 vai eliminar as células que estão infectadas. Isso foi feito no estudo do NIH. Eles pegaram uma vacina de DNA, usaram adjuvantes, IL-12, eles fizeram placebo também, fizeram um grupo controle, né? E para que a gente precisa de um grupo controle na hora que você vai fazer um teste de vacina para 30 pessoas com HIV? Bom, só tem uma forma de você saber se a vacina funcionou, é interromper o tratamento das pessoas. Nesse estudo, eles pegaram 30 pacientes em cada braço que estavam tratando com o coquetel, a carga viral estava indetectável, eles foram tratados na fase aguda da doença, ou seja, é fácil de você tentar curar, mais fácil, né, seria. E aí eles interromperam o tratamento. Na hora que você interrompe o tratamento, o vírus volta, em média, em 3 semanas, certo? 21 dias. E olha o que aconteceu com o grupo da vacina. A média de volta foi de 122 dias. Parece que funcionou, né? Só que não. A média no grupo que teve placebo foi de 120 dias. Se você não tivesse um grupo aqui, controle, você não ia saber que a vacina não teve efeito nenhum. Mas tiveram 2 pessoas que são controladoras pós-tratamento. Às vezes você trata uma pessoa muito cedo, e na hora que você tira o medicamento, a carga viral continua indetectável. A gente chama isso de controladores pós-tratamento. Os 2 no grupo placebo, né? Então, o grupo controle foi importante para mostrar isso para a gente. Você pode fazer também uma vacina terapêutica para o HIV usando proteína. De novo, o vírus bonzinho entrega a proteína que ensina o CD4, que ensina o CD8, que vai eliminar a célula infectada. Isso foi feito recentemente num estudo para curar, em que eles usaram medicamentos para reverter a latência do vírus junto com essa vacina e não funcionou. Os resultados, a conclusão desse estudo é que os resultados são desapontadores, mas definitivos. É muito difícil mesmo. A gente faz uma coisa que é a vacina de célula dendrítica nos nossos estudos, né? A gente pega a célula dendrítica que vai ensinar o CD4, que vai ensinar o CD8, que vai eliminar a célula infectada pelo HIV. Naquele modelo que eu mostrei para vocês, desculpa, do vírus só corona. o tempo, tá? Como é que a gente fez essa vacina, né? Essa vacina foi um pouquinho complicada. A gente pegou pacientes que estavam sendo tratados, a carga viral estava indetectável, ou seja, o coquetel estava fazendo efeito. E aí, a gente tirava as células desses pacientes. E lá no nosso laboratório, a gente transformava o monócito, que era a célula que a gente conseguia tirar, em célula dendrítica. E aí a gente sequenciava o vírus, pegava o GAG, que é uma porção do vírus que é muito imunogênica, e aí, de acordo com o HLA do paciente, a genética do paciente, a gente desenhava peptídeos, pedacinhos de vírus, para colocar junto com a célula dendrítica, né? A gente desenhava peptídeos que tinham um tamanho de 9, para ter aquilo que a gente chama de MHC de classe 1, que é aquilo que protege a gente contra o vírus. E a gente fez isso, os pacientes tinham entre 2 e 9 peptídeos, e depois disso, a gente colocava o peptídeo junto com a célula e injetava nos pacientes. 10 pacientes, 3 doses, e esse é meu último slide, esse é o resultado. A vacina foi imunogênica. Sabe, ela não serviu para curar, mas ela foi imunogênica. Como é que a gente sabe disso daí? A gente, na hora da vacina, tirava o CD4, uma célula, e o CD8, e a gente colocava aqueles mesmos peptídeos para ver se você tinha uma reação da célula, que era a produção de interleucina, que era o interferon, IL-2 e TNF-alfa. E olha o que acontecia. Vou dar um exemplo aqui. Tudo que é vermelho é estatisticamente significante. No basal, é o que o paciente era, em termos de reconhecimento do vírus. Ele produzia isso aqui de IL-2, mas ele tomou a vacina. Depois de 2 semanas, quando ele tomou a segunda dose, aumentou a resposta. Isso aqui é o efeito da primeira dose da vacina.
E depois, na terceira dose, aumentava mais ainda, e isso aqui era o efeito da segunda dose. Depois de 2 meses, volta mostrando que o sistema imune acaba esquecendo. Então, a gente mostrou, sendo imunogênica, que ela ensinou o CD4, que ensinou o CD8. No controle, a gente pegava essas mesmas células e colocava brefaldina, que é uma coisa que estimula muito, e SEB, que é uma proteína de Staphylo aureus, que estimula muito, e não tinha aumento significante, mostrando que isso aqui era um dado real, né? A gente está ainda engatinhando com relação à vacina do HIV, mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vou parar a minha tela aqui agora. Obrigada, Ricardo, pela excelente palestra. Acho que todos estão gostando muito, só elogios no chat para todos vocês e algumas perguntas que a gente vai deixar para o final. Então, eu gostaria agora de convidar o professor Esper Calas, que vai nos falar sobre o estudo da vacina Coronavac com a Sinovac e o Butantan. O professor Esper Calas é professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Obrigado, Esper. Muito obrigado, é um prazer enorme participar do congresso. A minha tarefa aqui é voltar para coronavírus e pincelar um pouco sobre o estudo da Sinovac fase 3, que deve iniciar nos próximos dias. Eu vou abordar rapidamente o assunto por causa do tempo, mas eu fico à vontade, estou à disposição, claro, caso haja a intenção de prolongar com algumas perguntas depois. Meu nome é Esper Calas, eu sou professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, que tem o Hospital das Clínicas, que foi talvez o maior centro do Brasil para acomodar pacientes com novo coronavírus e Covid-19. Nós tivemos em um determinado momento, no pico da nossa epidemia, 660 pacientes internados, 300 em UTI na nossa instituição, que dedicou um instituto central inteiro só para acomodar esses pacientes. Vimos com isso a gravidade dessa doença, como ela pode levar à insuficiência respiratória e, consequentemente, falência de múltiplos órgãos de muitas pessoas e morte associada à Covid-19. Lá nós estamos fazendo vários projetos de pesquisa em várias áreas, desde a patogênese, desenvolvimento de métodos diagnósticos, avaliação epidemiológica, novas formas de tratamento, e agora vamos inaugurar o estudo da vacina nos próximos dias. Para quem já viu as aulas anteriores, isso é novidade nenhuma, mas só ressaltando a estrutura do vírus, que tem esse envelope externo, proteína spike, membrana e envelope que estão dispostas aqui. O ideal seria uma vacina que simulasse a infecção por esse vírus para poder fazer com que o organismo respondesse com uma defesa e não desenvolvesse a doença, principalmente. Então, todo mundo sabe, eu vou só reprisar aqui, quando o vírus entra na mucosa respiratória, ele se multiplica nas células respiratórias, essa célula começa a morrer e, como consequência, estimula uma série de eventos que culmina numa resposta imune. Quando a coisa vai bem, as células se educam rápido, ensinam a produção de anticorpos, elimina essa célula infectada e elimina novas partículas virais. Mas quando a coisa vai mal, essa defesa se deturpa para um processo inflamatório muito mais intenso, não é capaz de eliminar prontamente o vírus e, por outro lado, o processo inflamatório cobra um preço pelo avanço das células de defesa para o pulmão, principalmente, alteração da capacidade de controlar o processo de coagulação na microvasculatura pulmonar, e essas pessoas podem desenvolver uma insuficiência respiratória grave que pode levar elas à necessidade de ventilação mecânica e à morte. O que a gente gostaria é de um meio de poder simular essa infecção benigna, ou seja, a pessoa ter uma infecção preferencialmente completamente inaparente do ponto de vista clínico e produzir anticorpos que possam ser detectados. Esses anticorpos têm vários isotipos, IgM, IgA e IgG, que a gente já mais está atrás é dessa IgG aqui, que possui a afinidade contra o coronavírus.
E a gente sabe que a produção dessa IgG, quanto mais alta, é maior a exposição de vírus aconteceu. Então, portanto, se a gente puder simular essa condição, seria melhor para a gente. Mais do que isso, se a gente conseguisse fazer com que esses anticorpos que são vistos aqui na abscissa, aliás, na ordenada, que são anticorpos de ligação, tivesse uma correlação com os anticorpos neutralizantes que estão na abscissa. O que significa isso? Que esses anticorpos que a gente vê nos testes de sorologia habituais ou no teste rápido pudessem também ter uma capacidade de neutralizar o vírus e se multiplicar nas células-alvo. E, de fato, a maioria das pessoas que têm anticorpos de ligação também tem capacidade neutralizante. Isso já foi demonstrado por vários trabalhos, como esse daqui. Então, qual que é o objetivo final? Você tem aqui a superfície do vírus, a proteína spike, e se nada acontece, numa primeira infecção, ele gruda no receptor ACE2, a célula se infecta e desencadeia o mecanismo de multiplicação pelo vírus. Mas se a gente simula essa infecção com uma vacina, anticorpos pré-existentes que estão dispostos aqui nesse desenho grudam na superfície, especialmente aqui do spike, mas pode ser outras moléculas que dificultam a ligação do vírus e a multiplicação ou a fusão dele na célula, e faz com que ele seja neutralizado. Por isso que a gente chama esses anticorpos de neutralizantes. A outra coisa também que a gente aprendeu, a Daniela tocou nesse assunto, é que não basta uma imunidade com produção de anticorpos, que a gente denomina humoral. A gente está aprendendo cada vez mais que a imunidade celular desempenha um papel fundamental. Na medida em que muitas dessas pessoas que se infectam, às vezes não desenvolvem anticorpos detectáveis, mas você consegue perceber que as suas células estão reagindo contra o novo coronavírus. Vários trabalhos estão descrevendo isso, esse aqui foi publicado já ontem, e confirmando essa noção de que muito provavelmente a imunidade celular desempenha um papel fundamental. E por que isso é uma coisa que chama muita atenção? Por se tratar de um vírus de mucosa. Ele fica bem na superfície e, portanto, provavelmente nesse local, ou você usa a imunidade humoral pelos anticorpos classe IgA, ou você tem células que migram para o local e conseguem eliminar esse vírus prontamente. Para isso foram desenvolvidas várias estratégias que foram abordadas aqui. Uma delas é a utilização de vírus inativado. E um dos laboratórios que começou isso já logo no começo da pandemia foi a Sinovac. Eles desenvolveram uma técnica onde identificaram várias cepas virais, acharam uma delas que é representativa, que é a cepa número 2, que eles cultivaram em laboratório, e utilizando bioreatores, expandiram esse vírus em cultura, inativaram esse vírus e depois purificaram o vírus para emprego num estudo com animais. Essa purificação mostrou que as partículas virais inativadas estavam presentes e também tinha a expressão de todas as proteínas virais, o que é uma coisa muito importante, depois a gente vai comentar na hora de falar um pouco mais das estratégias de vacina. Eles infectaram vários animais com a Sinovac, imunizaram com a Sinovac em duas diferentes doses e o placebo, vocês estão vendo aqui, e só apareceu presença de anticorpos naqueles que receberam as vacinas nas duas diferentes doses. Também eles vieram em seguida com uma infecção experimental desses animais para verificar quais desenvolviam doença. E, curiosamente, aqueles que estavam imunizados conseguiram se proteger de uma forma adequada para o desenvolvimento da doença. A outra coisa, isso suscitou que a vacina, de fato, tinha uma imunogenicidade em modelos em vivo, animais, boa, e partiram para o estudo fase 1 e fase 2. Até agora já foram vacinadas 744 pessoas nesses dois estudos. No estudo fase 1 foram 144 adultos, no estudo fase 2, 600 adultos, e mostrou que não aconteceram eventos colaterais graves, somente eventos locais ou sistêmicos leves, o que é inerente a essas vacinas de vírus inativados, nesse caso aqui associado a um adjuvante que é o Alumen. Dos 144 indivíduos da fase 1 que receberam 2 doses da vacina, 600 unidades virais em cada ml de dose, ou 1.200, mostrou que a produção de anticorpos IgG
foi boa, principalmente na dose mais alta, embora não estatisticamente diferente da dose intermediária versus o placebo, que tinha uma quantidade muito pequena de anticorpos detectados, provavelmente uma ou outra pessoa que acabou infectando-se naturalmente com o novo coronavírus na região onde foi feito o estudo. E no estudo fase 2, até agora esses resultados são preliminares, percebeu-se que a diferença entre a dose mais alta e a dose mais baixa praticamente desapareceu. E isso fez com que, para efeito do estudo fase 3, fosse escolhida a dose de 600 unidades por ml. Esse estudo fase 3 foi trazido aqui para o Brasil, numa colaboração entre o Instituto Butantan e o laboratório Sinovac. Foi idealizado o estudo fase 3, que é um estudo duplo cego, randomizado, controlado com placebo, para avaliação da eficácia, mas principalmente da eficácia e segurança em profissionais de saúde. A Lili já explicou por que de profissionais de saúde, por serem mais expostos ao novo coronavírus. E essa vacina é inativada, produzida pela Sinovac. Então, a vacina para o estudo fase 3 foi produzida pelo laboratório de origem, ainda em paralelo com a instalação da transferência de tecnologia para a produção da vacina no próprio instituto. Esses são os centros participantes, são 6 distribuídos pelo Brasil, mas focando mais nos locais onde a epidemia ainda está em expansão. Então, vocês estão vendo aqui alguns dos centros no sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul, e alguns dos centros no interior de São Paulo, para onde está tendo migração da epidemia, Unicamp, que é Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, também Brasília, que está infelizmente sofrendo com o avanço da epidemia, e 3 centros aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o Instituto Emílio Ribas, e o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, e a São Caetano, que fica aqui na Grande São Paulo, além de um centro no Rio de Janeiro. É um vírus inativado, a cepa CZ02, com 600 unidades por ml, são 8.870 voluntários adultos, e que vão ser incluídos em 2 etapas. Primeiro, as pessoas os voluntários até 60 anos, depois um grupo de pessoas acima de 60 anos, grupo esse que é um dos principais alvos para medidas de intervenção que visem a prevenção da Covid-19. São 2 doses da vacina, com 2 semanas de intervalo, e o desfecho primário é o diagnóstico da doença, ou seja, Covid-19 e a segurança da vacina num grupo grande de pessoas. Já os desfechos secundários vão olhar para a identificação do RNA viral pela PCR, a soroconversão após a primeira e segunda dose e um estudo exploratório de avaliação de imunidade celular em 120 desses participantes aqui de São Paulo. Acho que eu vou parar por aqui para ver se conseguimos um pouco mais de tempo para algumas perguntas que sigam depois das apresentações minha e dos meus colegas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Ricardo. Obrigado. Desculpa, Ricardo, não. Esper, eu estava lendo no chat a informação do Ricardo, pela excelente exposição. E, para finalizar agora, nós gostaríamos de convidar a nossa reitora, professora Soraya Smiley, que, além de ser reitora da Universidade Federal de São Paulo, é professora titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. A Soraya irá nos falar sobre a importância do envolvimento das autoridades brasileiras, governo e parlamento e o papel das universidades. Obrigada, Soraya. Eu que agradeço. Lia, eu quero agradecer muito a nossa pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, Lia Bittencourt, que está coordenando essa sessão, e quero parabenizar a todos pelas excelentes. Eu sabia que nós íamos ter excelentes apresentações, o tempo é curto para tantas informações tão importantes. Queria, inclusive, dizer para vocês que os espectadores, das pessoas que estão participando, que são mais de 1.300, acho que está chegando a 1.400 pessoas, estão dizendo que as apresentações foram muito didáticas, que muito bem explicado, e eu quero parabenizar todos vocês e agradecer por vocês estarem aqui com a gente.
nesse congresso que já tem mais de 25 mil inscritos e que termina amanhã, já estamos com saudade, mas eu queria também parabenizar os presentes aqui pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que a nossa ciência está fazendo. A Daniela participando do estudo da vacina brasileira, isso é muito importante para nós, porque além das vacinas que começaram o seu desenvolvimento fora do país, o nosso país também está em busca da sua autonomia, também da sua soberania em torno dos estudos, e nós temos cientistas que são capazes e que podem fazer esses estudos também. A professora Lili Wex, que eu quero cumprimentar pela excelência no trabalho, a reputação internacional da professora Lili, as colaborações que são de longa data. A professora Lili falou: por que a vacina de Oxford veio para o Brasil? Por que veio para a Unifesp? Porque nós temos a professora Lili e todos os seus membros da sua equipe fazendo um trabalho rigoroso, primoroso, em torno não só deste estudo, mas de vários outros que nós sabemos que ela já desenvolve há tantos anos. O professor Ricardo, cumprimentar por essa experiência tão bem apresentada aqui, e recentemente pelos resultados que nós tivemos com os estudos e o tratamento dos pacientes com HIV. Realmente só nos orgulha, e temos que dizer que é a ciência, mais uma vez, a ciência brasileira, dando respostas à nossa universidade totalmente engajada. E o professor Esper Calas, que muito nos orgulha também de estar aqui, também já foi da nossa casa, né? Da nossa universidade, e certamente só poderia ter uma pessoa como você, um cientista como você, à frente também desta importante iniciativa que é a vacina chinesa. Quero dizer algumas poucas palavras para deixar mais tempo para as nossas perguntas, que mesmo assim não teremos tanto tempo. Foi muito importante, já estou convidando para fazermos uma fase 2 e a fase 3 também da nossa atividade aqui. Mas eu começo dizendo, o mundo, no começo desse ano, começou com uma pandemia, com uma epidemia, depois uma pandemia, e o mundo passou a exigir respostas. E a ciência está trazendo as respostas. Só a ciência pode trazer as evidências científicas que trazem as respostas para a saúde humana e para a sociedade. E as nossas universidades estão cumprindo o seu papel. Estão fazendo, as universidades públicas, em especial as universidades que fazem pesquisa, os institutos de pesquisa também, mas nós só podemos fazer todo esse trabalho porque existe uma ciência que está sendo desenvolvida há bastante tempo, e as universidades podem fazer e fazem, têm o papel de fazer, como disse o professor Antônio Novoa hoje na sua conferência magna, o que nenhuma outra instituição pode fazer. A universidade pode fazer a pesquisa e, de maneira autônoma, produzir os resultados, e estes resultados vão ser compilados, os resultados do mundo inteiro, e estes resultados produzirão certamente os elementos para que nós tenhamos finalmente as vacinas ou os tratamentos que nós tanto esperamos e queremos, né? É muito importante salientar que todos nós temos papéis na nossa sociedade. As universidades têm este papel de fazer o que as outras instituições não fazem, que é a pesquisa e que é o ensino. Quantas pessoas estão também aprendendo nos laboratórios da doutora Lili, nos laboratórios do doutor Ricardo? Quantos dos nossos estudantes estão se formando também e produzindo ciência e conhecimento? Mas também é importante
salientarmos que nós precisamos que cada parte da sociedade cumpra o seu papel. Nós queremos o papel do parlamento. Os parlamentares hoje estão em busca de apoiar as nossas pesquisas e hoje, apesar de todos os ataques que as nossas universidades sofreram no ano passado, hoje todos estão reconhecendo a importância das universidades e da ciência do Brasil. E a ciência que temos feito há várias décadas, não é de hoje. É preciso destacar o papel dos cientistas, que eu já falei. É preciso destacar o papel dos produtores da vacina, que não será o papel da universidade. Quem produzirá a vacina a partir da transferência de tecnologia ou do desenvolvimento da nossa própria tecnologia, serão as instituições que estão também montadas para isso, que estão também aptas a fazerem, como a Fiocruz, como o Instituto Butantan. E há o papel do nosso Sistema Único de Saúde. E felizmente, como disse também a doutora Lili, felizmente o nosso país tem longa tradição em vacinações e nós podemos sim fazer uma ampla campanha de vacinação muito bem sucedida a partir de uma vacina que tenha eficácia comprovada. E há o esforço global sendo feito. São tantas instituições. Hoje foi mostrado aqui quantas vacinas, mais de 160, isso muda todo dia, né? E também as vacinas que estão em fase clínica. Então, esse esforço global é muito importante. Hoje eu fui chamada a uma conferência na University of California, Davis, e onde fui chamada a falar das universidades na América Latina. E falei principalmente que nós precisamos, numa situação de crise, nós precisamos cooperar, não competir. É preciso que as instituições nacionais e internacionais cooperem, se ajudem, porque nós precisamos de soluções. As soluções estão sendo trazidas, estão sendo buscadas, estão vindo a partir dos esforços de tantas pessoas. E quero deixar esta mensagem principalmente. E é preciso que o governo também faça a sua parte, os governos, né? Fomentando as nossas universidades, fomentando as nossas instituições, o suporte que nós precisamos para manter os equipamentos, para manter para a compra dos insumos, para manter o nosso pessoal altamente qualificado. São anos e anos de formação para termos estes pesquisadores fazendo toda esta pesquisa. E o investimento público é fundamental. Ontem, o presidente da Academia Brasileira de Ciências, numa mesa, numa sessão como essa do nosso congresso, ele demonstrou como os investidores nos Estados Unidos e os investidores internacionais, empresas privadas, mas também o poder público, investem fortemente na ciência dos seus países desenvolvidos, e salientam a importância desse investimento para que possamos ter a ciência dando as respostas. Então, nós pontuamos esta questão também, cada um fazendo a sua parte. E neste esforço coletivo, nós vamos certamente superar esse momento de crise, um momento difícil que nós vivemos. Eu fico por aqui, professora Lia, e vamos ouvir um pouco das perguntas para cada participante. Muito feliz com a participação de todos vocês. Obrigada, professora Soraya, por todo o apoio, por tudo isso que nós estamos vendo da vacina, do desenvolvimento na nossa universidade, tem muito do seu esforço, do seu desempenho. Eu queria só pedir desculpa ao professor, acho que o Esper também, né? Mas o professor Ricardo e o professor Esper vão ter agora outras aulas e precisaram sair. O Ricardo, com certeza. O Esper, acho que também já saiu, né? Então, eu vou começar
fazendo algumas perguntas, tentar juntar algumas para a gente poder responder. Então, ficaram as mulheres para responder as perguntas. Então, uma das primeiras foi feita para a Daniela. Como é que fica a resposta imunológica frente ao Covid numa pessoa vivendo com HIV e AIDS, e como seria o caso da vacina para essas pessoas? E já aproveitando também, Daniela, perguntando qual a chance de aumentar a gravidade da doença caso a vacina crie anticorpos totalmente neutralizantes. Tá. Então, vamos lá por partes. Em relação a essas vacinas que estão em desenvolvimento já em testes clínicos, elas são, na sua maioria, e a Lili está aí, pode completar se quiser, no caso as vacinas de subunidade, de proteína recombinante, de VLP, a própria vacina de adenovírus, que é uma vacina de vírus não replicativo, são vacinas extremamente seguras, inclusive para pacientes que vivem com HIV/AIDS. Então, não acredito que nesses pacientes essas vacinas teriam algum tipo de risco. Para pacientes HIV, eu acho que... Lili, você me corrija se eu estiver errada, tá? Eu acho que o único tipo de vacina, por exemplo, que poderia ter um risco, e não só para pacientes HIV, para vários outros pacientes com imunodeficiências de um modo geral, as vacinas de vírus atenuados, elas são um pouco mais complicadas e por essa razão até elas têm um controle regulatório muito maior antes de serem liberadas. Mas essas que estão em ensaios clínicos mais avançados para o coronavírus, justamente chegaram a esses ensaios mais avançados de fase 2, de fase 3, por terem um perfil de segurança muito maior. Então, eu acho que não teria problema no caso de serem administradas para pacientes com HIV. Estou certa, Lili? Sim, claro, Daniela. Especificamente na vacina Oxford, nesta fase 3, lembra que eu falei que havia estudos ocorrendo na África, principalmente a África do Sul. Então, lá existe um grupo de pacientes HIV. Então, pacientes HIV, pacientes não HIV, então está sendo estudado. Por enquanto, tudo bem, né? Então, isto é lembrado realmente como esta vacina vai funcionar neste grupo de pacientes com imunossupressão. E, apesar de ser uma vacina adenovírus, viva, tal, mas ela é não replicante. Então, isso nos dá uma segurança maior em uso em pacientes com imunocomprometimento. Não, eu ia responder a segunda, mas pode continuar, Lia. Não, era isso mesmo, que eu ia só acrescentar do HIV. Eu vou acrescentar algumas perguntas, aí vocês duas podem dividir aí. Lili, perguntaram por que o controle escolhido para a vacina de Oxford foi a meningocócica quadrivalente conjugada e qual o risco dessa vacina poder provocar nos voluntários algum malefício e se pessoas alérgicas também a ovo, a componentes poderão receber a vacina. Por que foi escolhida a meningo ACWY, a quadrivalente? Poderia ser um placebo. O estudo da Sinovac vai usar placebo, né? Não vai usar nada assim. A gente escolheu a ACWY, o Reino Unido já usava, mas nós tivemos a oportunidade, o Oxford falou, você pode escolher uma outra vacina ou o que quiser. Eu acho que a ACWY é uma vacina muito benéfica para o profissional de saúde. Protege contra a meningite, né? O tipo mais prevalente aqui entre nós é o C, mas o W está chegando também, né?
E é uma vacina que a gente não recebe normalmente. Ela não está na rotina para imunizar profissionais de saúde ou mesmo adultos, né? E com exceção dos microbiologistas que lidam com o meningococo, daí esses são um grupo de risco para a infecção e eles são vacinados aqui no CRI, né? Mas, fora isto, o profissional de saúde não tem essa chance de receber. Então, foi escolhido pelo benefício que ela traz. É uma vacina intramuscular, assim como a vacina Covid-Oxford, né? E isto possibilita você fazer o cegamento. Então, o indivíduo não sabe qual vacina recebeu, porque ambas são intramusculares, reação mais ou menos, né? Também tem uma certa reação local. Então, foi escolhido por isso, pelo benefício que vai trazer ao participante. A outra é alergia. Isso. Né? Alergia. Ela ele não é cultivado em ovo, né? Não tem timerosal, etc., né? Então, isso não constitui uma preocupação. Mas, no estudo, nós não estamos admitindo, assim, como pessoas com angioedema, que têm um quadro alérgico muito forte, etc., porque é uma vacina de estudo, então é melhor você começar com uma população rígida, sem esse tipo de complicação. Qual outra? Depois eu vou voltar para a Dani, para ela continuar complementando aquela, e vou acrescentar mais umas. Mas perguntaram também, Lili, como é que se caracteriza as condições no Brasil de produção da vacina? Qual a opinião de vocês? O Brasil produzir as vacinas. Olha, o Programa Nacional de Imunizações, já há alguns anos, tem como um princípio a autossuficiência em vacinas, né? A gente tem uma população enorme e que não pode ficar dependendo só, né, do que vem de fora. Então, frequentemente, uma vacina fica em falta, porque não tem suprimento mundial assim, à vontade. E isso ocorre com muita frequência, principalmente nesses últimos anos, porque a procura pela vacina é muito grande e os produtores não aumentaram tanto. Por isso que hoje os maiores produtores estão na China, na Índia, são outros produtores surgindo agora. Então, o Brasil tem a autossuficiência. Então, quando fecha uma parceria, geralmente isso envolve também transferência de tecnologia. Então, os nossos produtores vão se adequar à nova tecnologia. Isso é passado aos poucos, então a vacina deve vir nos primeiros lotes, virão de fora, depois poderão ser envasados no Brasil, até ocorrer totalmente a transferência de tecnologia. Tá ótimo. Obrigada, Lili. Daniela, continuando a pergunta, teve algumas para você falando o seguinte: devido, né, a pessoa falou alta taxa mutacional, não sei bem se podemos caracterizar que o vírus tem essa alta taxa mutacional, mediada por recombinação, qual a perspectiva futura sobre essas vacinas, a necessidade de administração de outras doses, e por que os pacientes têm indícios de que eles ficam novamente sensíveis após 100 dias de contágio? Então, sobre a vacina e sobre a própria reinfecção pelo vírus. Então, vamos dividir essa pergunta em duas partes. Começando essa questão da resposta imune do paciente, existem vários perfis, né? Como o próprio Esper falou, tem indivíduos que se infectam com SARS-CoV e não desenvolvem anticorpos. Tem indivíduos que se infectam, desenvolvem anticorpos e a detecção desses anticorpos vai diminuindo ao longo do tempo. Então, a gente ainda não sabe, na verdade, quanto tempo esses anticorpos gerados pela infecção natural, eles vão durar. Existem alguns estudos que mostram que alguns indivíduos esses anticorpos não duram muito tempo.
Mas uma coisa que a gente aprendeu, por exemplo, com as epidemias anteriores, com outros coronavírus, como SARS e como MERS, por exemplo, é que a resposta imune celular de linfócitos T, ela pode ser muito duradoura. E isso agora está sendo estudado naquele artigo até que o Esper citou, e já tem outros, mostrando que os indivíduos infectados, eles desenvolvem uma resposta de células T que pode ser duradoura. Então, na verdade, a gente não... né, se a gente pensar que a pandemia tem 6 meses, a gente está aprendendo bastante com ela agora e estudando não só a resposta imune humoral, que foi aquela coisa inicial, vamos estudar a resposta de anticorpos neutralizantes. Agora o pessoal está vendo que em alguns casos ela não dura muito tempo, mas agora está se focando para o estudo da resposta imune celular, para estudar quanto tempo dura a resposta imune de linfócitos T, CD4 específicas e CD8 específicas nesses pacientes infectados. Né? Então, pode ser que a resposta imune humoral de anticorpo ela decaia primeiro, mas a resposta imune celular ela seja bem mais duradoura. A outra em relação a... esqueci, Lia. Da vacina. Isso, se a mutação do vírus vai propiciar que essas vacinas tenham que ser dadas em outras em várias doses. Isso. O que a gente está vendo quando a gente alinha a sequência de vários vírus é que ele não tem uma taxa de mutação grande, tá? Se você comparar, por exemplo, com o vírus influenza, o vírus HIV, assim, ele não tem uma taxa de mutação muito grande. Então, eu acredito que uma vacina dessas, ela não vai ter que ser aplicada anualmente, por exemplo, como é o caso da vacina da influenza, da gripe, né, que a gente tem que tomar todo ano. Então, a taxa de mutação do SARS-CoV ele é bem menor e isso a gente pode ver quando a gente estava fazendo o desenho dessas regiões que a gente vai usar na nossa vacina, que nós alinhamos assim, vírus de diferentes lugares, da China, do Brasil, e a gente viu que essas regiões são muito conservadas. Então, aparentemente, não é isso que vai acontecer, não. A gente não vai ter que ter uma vacina diferente, por exemplo, a cada ano. Obrigada, Dani. Agora eu queria fazer uma pergunta geral para encerrar para a mesa. O que vocês considerariam que seria a palavra final sobre uma eficácia, uma vacina eficaz? Ele quer começar? Eu acho que nesta situação de pandemia, a gente não pode esperar. Se a vacina for de uma eficácia excelente, ótimo. Mas numa situação de pandemia, eu acho que se tiver uma eficácia razoável, isto já vai auxiliar muito, né? Eu acho que se vier uma vacina com proteção, digamos, 70% ou algo parecido, às vezes até menos, você pode ter o seu licenciamento para enfrentar a pandemia, né? Com uma eficácia menor do que a gente costuma ter. Então, você tem vários outros exemplos de vacina para malária na África e tal. A doença é tão devastadora, com uma eficácia de 40%, tá ótimo, né? Aqui, para a pandemia, eu acho que tudo que puder ajudar, né, ele vai ser muito bom, né? E eu também acho que não deve ser uma vacina, tá? Uma vacina não vai dar conta de proteger todo mundo. Eu acho que o que vai acontecer na prática são várias vacinas ao mesmo tempo para atender a população, né? E com uma eficácia, se for assim, razoável, já está ótimo para nós. E Lili, só complementar, quando fala eficácia de reinfecção clínica, de sintomas, ou só dosagem de anticorpos? Não, de eficácia contra a doença, porque em todos os estudos clínicos agora, então o desfecho é a infecção por Covid. Então você vai ver quantas infecções no braço que recebeu a vacina, quantas infecções no braço controle, né? Para ver a eficácia contra a infecção, contra a doença Covid, né? E não para transmissão, para outras coisas. Tá ótimo. Obrigada, Lili. Dani?
Eu concordo plenamente com a Lili. Eu acho assim, num mundo ideal, né, se a gente pudesse ter uma lâmpada mágica e dizer qual é a vacina ideal. Claro, é uma vacina como a vacina da febre amarela, por exemplo. A gente toma uma dose e a gente induz o que a gente chama de proteção estéril, ou seja, o indivíduo tomou aquela vacina e essa vacina vai impedir que o indivíduo seja infectado pelo vírus da febre amarela. Mas existem situações em que, quando a gente fala assim, uma eficácia, às vezes uma eficácia de 70% ou uma eficácia parcial. O que isso pode dizer? Não vai impedir, por exemplo, que o vírus não vai induzir essa proteção estéril, não vai impedir que o indivíduo, por exemplo, pegue o vírus na região de mucosa, no nariz, mas essa vacina vai ser, por exemplo, capaz de impedir que esse indivíduo desenvolva uma pneumonia, desenvolva uma forma mais grave de COVID, então que desenvolva essa forma clínica da COVID, que é o que pode ser muito devastador em alguns casos. Como a Lili mesmo falou na vacina da malária, que foi licenciada para crianças na África, ela dá 40%, 50% de eficácia. Mas se você pensar que na África morre uma criança a cada 2 minutos de malária, quer dizer, se você consegue impedir que milhares e milhares de crianças morram daquelas formas mais graves da malária cerebral, isso já é um avanço fenomenal, né? Então, eu concordo com a Lili, quanto mais vacinas a gente testar, mais candidatos a gente testar, e às vezes nem sempre que chega primeiro é a melhor, então quanto mais candidatos a gente tiver e de repente puder combinar as vacinas, eu acho que a gente consegue chegar lá naquele copo cheio que eu falei e vai ser excelente. Obrigada, Dani. Gostaria de pedir agora para encerrar que a nossa reitora fizesse as últimas considerações e lembrando que os nossos professores estão aí no departamento, Daniela, Lili, o Ricardo, que essas perguntas são várias, né, que não puderam ser respondidas, mas podem ser direcionadas depois aos nossos professores. Obrigada a todos. Soraya, por favor. Agradecer mais uma vez e dizer do orgulho, acho que foi por acaso que ao final ficaram só as meninas na sala. Isso foi comentado, inclusive, no chat, que as meninas ficaram aqui, mas eu sempre que posso, eu saliento, hoje mesmo, quando eu conversava com a doutora Lili, eu falava que as mulheres estão à frente de tantas coisas na nossa universidade, como a coordenadora das UTIs, de todas as UTIs Covid, a doutora Flávia, a coordenadora do Laboratório de Virologia, a Nancy Belay, a Jaquelina, a Ieda Carneiro, a Lili, à frente da pesquisa da vacina, a Daniela Santoro, todas essas pesquisas que ela realiza, a pesquisa básica, né, fazendo que nós chamamos a pesquisa básica, o encontro, né, do conhecimento básico com o conhecimento clínico para que nós possamos avançar mais rapidamente. E vejam como muita gente que não é da nossa universidade também está participando desse chat, e isso é muito bacana, porque hoje em dia todas as pessoas estão falando em spike protein, em imunização, em IgG, IgM, todo mundo, né, quer saber, aprendendo, e nós aqui aprendemos muito com essa sessão. É uma espécie de popularização da ciência, e a nossa universidade, ela tem esse papel, ela pode se conectar com as pessoas que vão ter uma informação de boa qualidade, ao invés de fake news, ao invés de informações que não são verdadeiras, né? Então, agradecer muito e continuarmos nesse esforço da nossa universidade e das demais, da ciência brasileira, que certamente produz essas respostas. Obrigada, e obrigada, professora Lia. Foi excelente. Obrigada a todos.
Eu justifiquei a saída deles, falaram que eles são, porque eles são médicos. Eu falei, não, porque são homens, são apressados. Obrigada a todos vocês. Gostaria de agradecer a professora Marimélia pelo suporte aí nessa enxurrada de perguntas e agradecendo a Lúcia da TI que nos deu suporte nessa sala. Bom congresso a todos. Obrigada. Muito obrigada, Lia. Obrigada.